Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma vez um culto no domingo, nos nossos lares. E para começar esse culto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 68. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o final do Salmo. Leiamos. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos. Com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros e bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata. Espalha as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Senhor, é Tu que nos dá a força, Senhor. E nós tememos o Teu santo nome. E nos aproximamos de Ti nesse momento para Te adorar. No entanto, nós somos pecadores e carecemos da Tua graça. Te pedimos que o Senhor nos auxilie neste culto, nesse momento de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Deus demos glória. A Deus demos glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu. E graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz,
legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos nos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito. Exultai, 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 vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, te contemplar. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, tremem reis, nações ao ouvir sua voz, rejubila toda a criação. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Quem já deu conselhos ao Senhor, ao que disse quem se pode opor? Tudo sabe quem vai lhe ensinar, tudo fez quem pode questionar. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Quem como ele cravejado foi, ao morrer da culpa nos livrou. Deus eterno humilhado foi, mas ressurgiu da tumba o meu Senhor. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Reinarás para sempre. 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 Cante aquele que reina. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Eis o nosso Deus. Eis nosso Deus
Ore ao Senhor nesse instante. Faça a sua oração de confissão de pecados. O verso 20 do Salmo 68 nos diz: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Eis as verdades pelas quais nós te louvamos, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. O soberano Senhor que se move com graça e misericórdia para nos livrar da morte e da condenação dos nossos pecados. Nós te adoramos por isso, Senhor, mas reconhecemos que somos pecadores e queremos confessar nossos pecados a Ti. Confessamos que em muitos momentos tratamos a missão de fazer discípulos como apenas uma opção, como se fosse dever de alguns poucos e não de todo o Teu povo. E por isso nós te pedimos perdão, suplicamos por Teu auxílio, Senhor. Ajuda-nos no engajamento desta missão. Nos dá amor por Tua palavra e sabedoria para nos dedicarmos a sermos discípulos que fazem discípulos. Nós também confessamos, Senhor, que encaramos o discipulado como algo necessário apenas para fora da igreja em alguns momentos. Como se fazer discípulos fosse aquele trabalho pontual e esporádico de evangelizar as pessoas do mundo. E talvez seja por isso que nos sintamos desencorajados e despreparados para pregar o Evangelho. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para ver a Tua glória por meio das Escrituras. Sabemos que crentes cheios da palavra são pessoas cujo Evangelho transborda os lábios. Ajuda-nos a ser assim e nos dedicarmos a fazer discípulos na igreja local e fora dela. Nós oramos gratos, pois Tu és o Deus que nos salva e perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. É em Seu nome que oramos. Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero lhes trazer uma ótima notícia sobre os nossos cultos públicos. Depois de tanto tempo, quase 4 meses, nós vamos retomá-los no próximo domingo, dia 5 de julho. É claro que, respeitando o protocolo da prefeitura, teremos menos pessoas por culto. Nosso espaço é bastante limitado, como vocês sabem. E por isso teremos temporariamente 4 cultos dominicais. Às 9, às 11, às 17 e às 19 horas. E para participar, você tem de fazer o seu cadastro no programa da igreja. O seu e o da sua família. Porque a partir do dia 1º de julho, próxima quarta, nós vamos liberar as listas de presença para os 4 cultos. Você vai entrar no programa e selecionar o seu, a fim de que nós tenhamos o controle das pessoas que estarão cultuando conosco em cada um dos cultos que vamos celebrar aqui. Lembrando, irmãos, que nós recomendamos que crianças, idosos e pessoas que estão no grupo de risco
sigam cultuando a Deus de casa, de casa. É só por um tempo, nós esperamos que seja assim. Mas é pelo cuidado que precisamos ter com vocês e com aqueles que estarão conosco aqui presencialmente. Para as crianças, o departamento infantil vai soltar toda sexta uma videoaula que será acompanhada de uma tarefa ou de um exercício em PDF. Você, pai, pode baixar o PDF, baixar o vídeo e fazer as atividades no dia do Senhor mesmo. E para aqueles de vocês que estarão conosco aqui, se vocês quiserem, nós vamos ter a atividade impressa ao final do culto. Nós não teremos, irmãos, então, durante este período inicial de retomada, departamento infantil. E é também por isso que nós recomendamos que as crianças façam suas atividades de casa. Outro aviso é sobre a recomendação de leitura. Nós estamos terminando hoje mais uma série de igreja, a Igreja Discipuladora. E eu espero que você tenha sido muito abençoado. E pensando nesta série uma última vez, eu e o presbítero Diogo queremos recomendar os livros que nós recomendamos para os líderes de PG de nossa igreja. Um deles é Discipulando com a Bíblia, do pastor David Helm. E o outro é Aconselhando uns aos outros. São 2 livretos que podem auxiliá-lo no cumprimento desta missão, fazer discípulos na sua casa, nesta igreja, nos pequenos grupos e ministérios e até fora dela, nos seus relacionamentos do trabalho e da escola ou faculdade. Então, invista em seu crescimento espiritual, no crescimento espiritual de sua família e de seus irmãos. Agora, queridos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja e também rendendo ao Senhor toda a nossa gratidão. Curve a sua cabeça comigo e oremos ao Senhor neste dia que se chama pelo nome dEle. Senhor, nós lemos ao início deste culto que o Senhor é temível e que o Senhor dá poder e força ao teu povo. Nós cremos nisso. Reconhecemos que tu és o Rei da glória, o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, e por isso nós nos rendemos diante de ti. Somos servos, tu és o Rei. Mas também reconhecemos que por graça e misericórdia, por meio de Cristo e ação do teu Espírito, o Senhor nos dá força. O Senhor nos encoraja, nos anima. E é também por isso, ó Deus, que nós recorremos a Ti semana após semana. Tu és Deus que dá força e poder ao Teu povo. Faz isso através deste culto. Usa a Tua palavra, Senhor, para alcançar os nossos corações. Como igreja, nós queremos Te render graça por nossos irmãos Elias e Kelly. Teus servos sofreram recentemente com o Covid, ó Deus. Kelly mais do que Elias. Mas nós queremos Te render graças, porque ambos estão recuperados sob a Tua mão. Seus filhos foram preservados e eles estão felizes pelo cuidado que receberam desta igreja também. Muito obrigado, ó Deus, pelo PG do qual eles são parte, pelos irmãos que os assistiram neste momento difícil. Também queremos Te render graças, ó Deus, por nossos missionários,
e pelos trabalhos que eles realizam, mesmo em meio a esta pandemia. De maneira especial, nós queremos te agradecer pela vida de AD Souto e família. Durante a semana, conversando com o teu servo, eu fui tomado de alegria por ouvir o que o Senhor está fazendo em Sumé, mesmo sem sair de casa. Teu servo quase que diariamente tem ministrado canções e ministrado o Evangelho a partir de sua casa. Vizinhos estão sendo alcançados, pessoas estão respondendo, de modo que a expectativa de AD é que ao retornar com as atividades presenciais, a igreja de Sumé será maior. Louvado seja o teu nome por isso. Desperta-nos, ó Deus, para evangelizar neste tempo, usando aquilo que nós temos, e dá que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do teu amado Filho Jesus Cristo. Senhor, nós te rogamos agora por este retorno. Nossas atividades presenciais, pouco a pouco, serão retomadas. Nós te louvamos por isso. Não é o ideal, não é como gostaríamos que fosse, mas é um passo de cada vez e nós queremos te louvar por este pequeno retorno. Dá que toda a nossa igreja continue sendo assistida e que em breve estejamos todos reunidos. Muito obrigado a Deus de maneira especial pela diaconia da igreja, que há semanas tem trabalhado para preparar este lugar para receber nossos irmãos. Dá que seja um encontro seguro, sob a tua mão, para a tua glória e para a edificação do teu povo. E agora que vamos colocar os nossos dízimos e ofertas diante de ti, ajuda-nos a fazê-lo em espírito de adoração, pois eis o que estamos fazendo, adorando-te com os nossos recursos. Oramos assim em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Nós vamos colocar os nossos dízimos e ofertas diante do Senhor agora, enquanto assistimos a um vídeo do coral de nossa igreja, gravado de casa. Vamos nos deleitar e adorar a Deus nesse instante também. Preciosa graça me encontrou, precioso amor me resgatou daquelas mãos que pregaram lá na cruz. Desceu a graça sobre mim. Preciosa graça me encontrou, precioso amor me resgatou daquelas mãos que pregaram lá na cruz. Desceu a graça sobre mim. Encobre-me
Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós hoje estamos aqui concluindo a nossa série Igreja Discipuladora. Ao longo de vários domingos, procuramos responder questões importantes, questões fundamentais acerca da prática discipuladora da Igreja do Senhor Jesus. E eu acredito que hoje, para nós concluirmos, só nos resta responder uma última questão, que é: onde fazer discípulos? Qual é o espaço da nossa atuação discipuladora? Você, por exemplo, saberia apontar qual é o campo missionário para o qual você foi chamado por Deus? Será que você conseguiria dizer ou definir quem é o seu público-alvo? É claro, meu irmão, eu sei que se você tem um mínimo de conhecimento bíblico, você saberá responder de imediato que o nosso público-alvo é toda a criatura. Todos nós sabemos que fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Entretanto, hoje eu quero esclarecer melhor essa questão. E eu quero ajudar você a pensar nesse público-alvo com mais objetividade, de forma que você não se perca na abstração da expressão toda a criatura. Eu quero então aqui dividir esse público-alvo em dois grupos distintos e discutir as possibilidades de interação com cada um deles. A minha intenção, através dessa mensagem, é mostrar para você que o discipulado deve acontecer em todas as atividades e em todos os ministérios das comunidades de aprendizado transformador que nós conhecemos por igrejas. E a partir da igreja, esse discipulado também precisa acontecer em todo o mundo caído em que nós vivemos e para o qual nós fomos enviados por Deus. Nesse contexto, eu creio que o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos ilustra muito bem essa dinâmica do discipulado na igreja e no mundo. E por isso eu peço então que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 1. E nós vamos ler aqui os versículos de número 7 a 16. Romanos 1, de 7 a 16. Romanos capítulo 1, versículos de 7 a 16. Leamos então o texto bíblico, que diz assim: A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus da salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Oremos ao Senhor, pedindo a sua iluminação para entendermos a palavra e aplicá-la da melhor forma. Pai querido, estamos mais uma vez diante de Ti
E como tu bem sabes, ó Deus, a tua igreja, assim como todo mundo, tem enfrentado dias difíceis. Nosso povo, ó Deus, tem enfrentado diversas tribulações e por causa disso, muitas vezes o nosso coração se encontra apreensivo, se encontra temeroso, se encontra triste, ó Pai. Não sabemos as consequências de tudo isso que nós temos vivido hoje. E por causa disso tudo, ó Deus, eu quero te pedir que neste dia, o Senhor, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, venha alegrar o nosso coração com a tua palavra. Que o Senhor, Deus, venha restabelecer o nosso ânimo. E que o Senhor possa aquecer o nosso coração na sua presença, à medida em que nós ouvimos a voz do teu Espírito falando conosco através das Escrituras. Conduze-nos, ó Deus, nessa exposição do texto bíblico. Dá-nos, ó Pai, ouvidos para ouvir atentamente e dá-nos um coração disposto, ó Deus, a te obedecer. Essa é a oração que nós apresentamos diante de ti, confiando somente no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, esta com certeza é a carta mais extensa e mais densa que o apóstolo Paulo escreveu. O texto que nós acabamos de ler faz parte, então, de algumas palavras introdutórias com as quais o apóstolo Paulo inicia essa carta. E com estas palavras ele inicia saudando seus destinatários, os cristãos que vivem na cidade de Roma, a capital do Império Romano. E nessa saudação, eu queria que você observasse comigo que Paulo qualifica os seus leitores com 3 palavras que são muito significativas. Ele diz que esses leitores são santos, que são amados e que são chamados por Deus. Se você pensar bem, esses 3 adjetivos são ainda mais surpreendentes quando nós lembramos que ao longo de todo o Antigo Testamento, estes termos foram utilizados diversas vezes para qualificar Israel, o povo de Deus. Então, dessa forma, Paulo, o apóstolo aos gentios, está de uma forma sutil, dizendo que esses cristãos de Roma, apesar de serem gentios, do ponto de vista étnico, que eles eram, na verdade, parte do verdadeiro Israel de Deus. Eles eram chamados por Deus para serem santos, eles foram chamados por Deus para serem alvos do seu amor eterno. E por causa disso, essas pessoas foram chamadas também para pertencer a Jesus e para viver em obediência à sua palavra pela fé, como nos esclarece os versículos 5 e 6 desse mesmo capítulo. E daí por diante, irmãos, o texto passa então a discorrer sobre a interação de Paulo com esta igreja de Roma. E eu quero então, em primeiro lugar, chamar a sua atenção para a atuação de Paulo fazendo discípulos na igreja. Paulo então começa esse texto que lemos se dizendo grato a Deus pela fé demonstrada por esses irmãos romanos. Fé esta cuja fama era amplamente conhecida pela igreja de Cristo em todos os lugares. E para isso Paulo usa termos exagerados, até mesmo hiperbólicos, para ressaltar esse fato. Peço que você releia comigo o versículo 8, quando ele diz: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. E por causa dessa gratidão que Paulo tem a Deus, por causa deles, Paulo então ora constantemente por esses irmãos, a maioria dos quais ele nunca sequer tinha conhecido pessoalmente. E como se Paulo estivesse antecipando a incredulidade de algum leitor, diante da afirmação de tão intensa dedicação em oração, Paulo toma a Deus por testemunha das suas incessantes orações em favor da igreja de Roma, como nós podemos ler
no versículo 9. Quando Paulo disse: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E aqui, meus irmãos, nós não sabemos, não está registrado o teor da intercessão de Paulo pelos crentes de Roma, como ele muitas vezes faz em diversas outras cartas. E nós aqui então podemos imaginar o conteúdo da oração de Paulo por esses irmãos amados. É possível que Paulo orasse para que Deus abençoasse essa igreja e que Deus pudesse usá-los poderosamente para que através deles o evangelho fosse amplamente conhecido e amplamente difundido, não apenas em Roma, mas em toda aquela região. É possível que Paulo orasse para que essa igreja crescesse no conhecimento de Deus e crescesse também em santificação. E é bem possível que Paulo intercedesse por eles para que Deus os livrasse da perseguição dos judeus que viviam em Roma, bem como da perseguição das autoridades romanas. De qualquer forma, o que nós sabemos ao certo é que muito antes de o apóstolo Paulo conhecer essa igreja pessoalmente, ele já estava empenhado na edificação daquela comunidade através do ministério da oração. E não é de qualquer oração, não é de uma oração esporádica, mas de uma oração incessante, de uma oração constante. E não apenas da oração, mas antes mesmo de conhecer esses irmãos, Paulo já estava investindo na vida deles, escrevendo-lhes uma carta, a fim de instruí-los na fé. Então, queridos, além de interceder por eles, e além de lhes escrever uma carta, Paulo demonstra o seu cuidado com aquela comunidade através desse forte desejo de visitá-los. Pense comigo, naquele contexto, todo mundo gostaria de conhecer a cidade de Roma, pois, como eu já disse, ela era nada menos do que a capital do império. Seria hoje equivalente ao desejo de conhecer Nova York, que não desejaria fazer uma viagem para um lugar desses. Entretanto, observe bem, Paulo não deseja chegar em Roma como um turista, não. Ele quer chegar ali como alguém enviado por Deus para desfrutar da comunhão com aqueles irmãos. Precisamos reconhecer que é um padrão turístico completamente diferente daquele a que nós estamos acostumados. Quem de nós planejaria uma viagem a Nova York e teria entre as suas primeiras prioridades o desejo de estar e de conhecer os irmãos daquela cidade? Observe também, meus irmãos, que apesar dessa distância que havia entre Paulo e a igreja de Roma, Paulo já fizera muito por aquela igreja. Paulo já orava constantemente por eles, e Paulo já tinha escrito uma carta muito bem elaborada. Então, Paulo facilmente poderia pensar que ele já tinha feito o bastante por aquela igreja. Facilmente o apóstolo Paulo poderia concluir que ele já tinha dado a sua contribuição, principalmente levando em consideração a fé robusta que aquela igreja esboçava e que já era conhecida de todo mundo, e levando em consideração também outras necessidades mais urgentes que o apóstolo Paulo pudesse suprir com o seu ministério. Mas não é assim que ele pensa. O apóstolo Paulo deseja ir além, porque ele sabe que o discipulado, via de regra, ele exige proximidade. O discipulado é, sobretudo, uma tarefa relacional. Pelo menos em situações normais. Nós nunca deveríamos conceber o discipulado de uma forma fria, como algo que possa ser feito à distância, por correspondência ou pelo YouTube. O discipulado verdadeiro, meus irmãos, requer a observação. O discipulado genuíno requer a imitação de uma conduta, e não apenas o consumo impessoal de discursos religiosos,
ou a mera aquisição de novas informações. E é exatamente por isso que no versículo 10, o apóstolo Paulo escreve: e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. E qual seria então o propósito dessa visita do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma? Os versículos seguintes respondem a isso. Paulo diz: eu anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Assim, queridos, nós podemos perceber que o desejo de Paulo de estar em Roma e de desfrutar da comunhão com aqueles irmãos não tinha um fim em si mesmo. Quando Deus finalmente lhe abrisse o caminho para Roma e Paulo estivesse na presença daqueles irmãos, ele não queria um mero encontro social. Paulo desejava, antes de tudo, servi-los através do exercício dos dons espirituais que ele havia recebido da parte de Deus, a fim de fortalecer a fé daquela igreja. Paulo sabe muito bem, ele já escreveu sobre isso em outras cartas, que os dons espirituais são repartidos por Deus à sua igreja, visando o bem comum e a edificação do corpo, e não para a exibição e não para a exaltação dos seus portadores. Então, que dom espiritual o apóstolo Paulo poderia compartilhar com aqueles irmãos? Com certeza, muitos. De que forma Paulo poderia ser ainda mais utilizado por Deus? De forma a encorajar, de forma a fortalecer a fé daquela igreja? Com certeza, de muitas formas. Paulo era possuidor de muitos dons. Poderíamos pensar, por exemplo, o quanto seria encorajador para aqueles irmãos desfrutarem do ensino direto do apóstolo Paulo. O quanto eles não seriam enriquecidos e o quanto eles não poderiam crescer em entendimento do Evangelho durante um tempo de ministração direta com este homem de Deus. Mas é interessante também observar que Paulo não planeja essa experiência discipuladora como uma via de mão única. Ele tanto fala em fortalecer a fé dos irmãos de Roma, quanto ele fala também em ter a sua própria fé fortalecida por eles, numa relação de reciprocidade, numa relação de encorajamento mútuo. E Paulo faz isso porque ele sabe muito bem que ele não é o único crente dotado por Deus com capacidades especiais para promover o crescimento da igreja. Paulo sabe que os cristãos romanos também receberam de Deus dons espirituais. E, portanto, Paulo se mostra desejoso, não apenas para edificar, mas também para ser edificado. Paulo está buscando em Deus uma oportunidade de não apenas abençoar aquela igreja com seus dons e talentos, mas também de ter um momento de ser edificado com os dons e talentos deles. Na sequência do texto, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que muitas vezes já tinha planejado visitar aquela igreja, mas que até então não tinha conseguido, porque vinha sendo impedido, o que é uma provável referência ao volume crescente de trabalho que este homem de Deus precisou atender e com os quais se envolveu na região do Mediterrâneo por aproximadamente 15 anos, segundo os estudiosos bíblicos. E mais uma vez aqui, Paulo nesse texto ressalta o desejo de colher algum fruto entre os irmãos romanos. E o que Paulo quer dizer com isso é que ele está desejoso de engajar-se na colheita espiritual que está acontecendo naquela capital do mundo gentílico. E como é que nós então poderíamos aplicar esse texto às nossas vidas? Eu penso, querido, que nós precisamos destacar a necessidade de se considerar a igreja como um campo missionário.
É bem verdade que nós costumamos pensar em fazer discípulos exclusivamente em meio aos descrentes. E assim quase sempre deixamos de perceber o clamor e de perceber as necessidades contínuas deste campo missionário, muitas vezes tão carente, que é a igreja. Pois como nós já dissemos anteriormente nesta série de mensagens, o discípulo não é nada mais do que um pecador perdoado que está aprendendo sobre Cristo em arrependimento e fé. E não é exatamente disso do que é feito a Igreja de Cristo. Nos termos da grande comissão, como está registrada no Evangelho de Mateus, nós não fazemos discípulos de todas as nações para depois deixá-los crescer à própria sorte. Não. Segundo esse texto, segundo essa grande comissão, os novos discípulos precisam ser integrados à igreja, a começar da experiência do batismo. E depois disso, eles precisam ser continuamente ensinados a obedecer à palavra de Deus. Além disso, queridos, nós precisamos levar em consideração que a igreja visível não é composta apenas de cristãos genuínos. E, infelizmente, nem todos os que se reúnem conosco para adorar a Deus são pessoas verdadeiramente regeneradas. Alguns dos que estão em nosso meio estão a caminho do novo nascimento e precisam ser encorajados. Muitos outros, pela graça salvadora de Deus, foram alcançados por Cristo. E agora eles precisam ser acompanhados, agora eles precisam ser ensinados. Lamentavelmente, existem aqueles que estão em nosso meio, mas que estão se enganando, pensando serem discípulos de Cristo, apesar da ausência de evidências em suas vidas. E essas pessoas precisam ser confrontadas, essas pessoas precisam ser desafiadas a enxergar a insegurança da sua condição espiritual. E por tudo isso, a igreja é sim um campo missionário que nós não podemos desconsiderar em nossa atuação discipuladora. Antes, precisamos buscar em Deus a capacitação, os dons e as estratégias para que, assim como Paulo escreveu, nós também possamos colher frutos aqui neste campo de atuação. Portanto, queridos, quando nós observamos a interação de Paulo com esses irmãos de Roma, eu penso que nós temos aqui, neste primeiro capítulo da carta de Paulo, uma excelente metodologia para fazer discípulos dentro da igreja. E essa metodologia é oração, mais palavra, mais comunhão, mais serviço. Você leu comigo, você viu, Paulo orava constantemente por esses irmãos. Paulo também lhes escreveu uma carta, com uma proclamação detalhada acerca do Evangelho e do impacto que esse Evangelho teria em suas vidas cotidianas. Além disso, Paulo também ansiava muito estar junto deles, para desfrutar da comunhão desses irmãos, e então edificar uns aos outros, através do exercício dos seus dons espirituais. Note bem estas 4 palavras: oração, palavra, comunhão e serviço. Não se trata, irmãos, de um catálogo de opções, no qual você pode escolher um em detrimento de outros. Não, o que nós temos aqui, creio eu, é um plano de ação para todos os crentes. Todos os cristãos genuínos podem se engajar na tarefa de fazer discípulo dentro da igreja, orando uns pelos outros, compartilhando a palavra de Deus uns aos outros, cultivando a comunhão e servindo mutuamente com os dons que receberam do Senhor. Então eu fico pensando, meu Deus, o que é que está faltando para que nós possamos colocar este plano de ação em nossa igreja? Sinceramente, queridos, eu penso que o que falta em nós é querer isso de verdade.
Eu acho que falta um comprometimento incondicional com a necessidade de fazermos discípulos dentro da igreja. Falta muitas vezes intencionalidade em dar passos concretos neste sentido. E por isso, então, cada um de nós precisa reconhecer a sua parcela de responsabilidade e aproveitar todas as oportunidades para investir na consolidação da prática do discipulado dentro da igreja. E talvez você pense, mas eu não sei pregar. E aqui nós precisamos esclarecer, como já fizemos diversas vezes, nós não estamos falando sobre essa pregação de púlpito. Eu sei, a maioria de vocês não terá o privilégio de servir ao Senhor e de servir à igreja, pregando formalmente neste momento de adoração. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando sobre a necessidade dos crentes se fortalecerem mutuamente. Nós estamos falando sobre essa necessidade que nós temos de fazer discípulos, servindo uns aos outros, à medida em que nós reverberamos a palavra que nós ouvimos e na qual nós meditamos diariamente. E tudo isso, queridos, no contexto acolhedor da comunhão cristã e na dependência do Espírito Santo através da oração. Sabe que às vezes eu fico pensando nos meus primeiros dias, no início da minha caminhada cristã, e tem uma coisa que eu fico frustrado, é o fato de eu não conseguir lembrar das mensagens que o meu primeiro pastor pregava semanalmente. E muitas vezes até mais de uma vez por semana. Para ser mais exato, eu não consigo lembrar de absolutamente nada que aquele homem de Deus pregava nos nossos momentos, nas nossas reuniões de adoração ao Senhor. Mas tem uma coisa da qual eu nunca esquecerei. É das vezes que eu já estive junto daquele homem de Deus, às vezes em sua casa, às vezes em minha casa, às vezes acompanhando aquele servo do Senhor em suas visitas pastorais. Eu jamais poderei esquecer o como eu saía impactado de cada uma dessas interações com eles. Cada vez que eu estava com aquele homem de Deus, isso produzia em mim uma impressão imediata e também uma impressão duradoura. Afinal de contas, dura até hoje. O que aqueles momentos de comunhão, de serviço, de ministração da palavra e de oração junto daquele homem de Deus fizeram por minha vida muito mais do que muitos livros que eu li ao longo dos anos. E eu fico pensando então de que nós precisamos mesmo dessa convivência com homens e mulheres cheios de Deus, para que nessa comunhão nós possamos nos fortalecer mutuamente, que nós possamos nos encorajar uns aos outros e sermos beneficiados pelos dons que Deus repartiu com todos os crentes. Na prática, queridos, isso requer que nós abandonemos a mentalidade consumista. Na prática, isso vai requerer de nós que nós, de uma vez por todas, deixemos de enxergar a igreja como um posto de serviços e de produtos religiosos. E que nós venhamos a adotar não uma mentalidade de consumistas, mas uma mentalidade de fornecedores, de provedores. Estamos aqui não apenas para sermos abençoados, estamos aqui para abençoar. Estamos aqui não apenas para sermos servidos, estamos aqui também para servir. Estamos aqui não apenas para receber, mas nós estamos aqui para dar do muito que Deus tem nos dado diariamente. Na prática, meus irmãos, isto requer que nós reavaliemos a nossa conduta enquanto igreja e dentro da igreja. Pense, por exemplo, na forma como você se porta durante as nossas reuniões semanais, pensando aqui nos nossos tempos de normalidade. Será que você chega aqui para apenas assistir o culto? E ao final dele você sai correndo desesperadamente e evitando qualquer interação com seus irmãos?
Ou será que você se dá tempo, antes do culto, após o culto, para de uma forma planejada, de uma forma intencional, você estabelecer relacionamentos, você trocar contatos, você agendar encontros ao longo da semana, de forma que você possa encorajar e ser encorajado, que você possa fortalecer e ser fortalecido pela comunhão dos santos. Às vezes eu fico pensando que os 15 minutos após o culto é o tempo mais estratégico para uma pessoa que tem a mentalidade missional dentro da igreja. Se você quer fazer discípulos dentro da igreja, observe a forma como você aproveita ou como você tem desperdiçado esses 15 minutos após o culto. Porque é provavelmente neste tempo, os nossos visitantes vão logo embora, já que eles não conhecem ninguém. É durante esse tempo que os novos convertidos também facilmente passam por aquela porta, cumprimentam o pregador e vão embora, já que eles não estão ainda engajados em círculos de amizades dentro da igreja. Então, queridos, sejamos mais estratégicos e quando voltarmos à normalidade, que nós aproveitemos esse momento de culto que nós temos juntos semanalmente. E não apenas uma vez por semana, mas todos os dias, nós temos a oportunidade de interagir com os nossos irmãos. Presencialmente, por telefone, por WhatsApp, nós podemos estar fortalecendo uns aos outros. Isso requer apenas intencionalidade, isso requer apenas planejamento e que sejamos práticos. O exemplo de Paulo nos ensina que, por causa do Espírito Santo que habita todos os crentes e que capacitou todos eles para a missão, não há nenhum cristão que seja tão pobre espiritualmente que não seja capaz de ajudar os outros com as suas orações, com as suas palavras, com a sua comunhão e com o seu serviço. Da mesma forma que também não há nenhum crente que seja espiritualmente tão rico que possa dispensar a edificação do corpo. Portanto, meus irmãos, que nós não deixemos de fazer discípulos dentro da igreja, mas que nós aproveitemos todas as oportunidades que Deus nos dá para também nos envolvermos nessa colheita espiritual que está acontecendo aqui, em meio ao povo de Deus. Na sequência do texto que lemos, Paulo amplia o seu horizonte de atuação para além da igreja de Roma. Então, em segundo lugar, eu quero que você observe a atuação de Paulo fazendo discípulos no mundo. Leia comigo outra vez o versículo 14. Nele Paulo diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Você observou aqui esse contraste que é estabelecido entre as palavras gregos e bárbaros, esse contraste que é estabelecido entre as palavras sábios e ignorantes. O que será que eles querem dizer para nós? Bem, a palavra gregos aqui nesse texto não se refere exclusivamente àquelas pessoas que nasceram na Grécia, mas refere-se a todos os povos que absorveram a cultura grega, como acontecia comumente em todo o Império Romano. Esses gregos, por causa do seu desenvolvimento cultural, eles se consideravam sábios. Eles se consideravam uma verdadeira elite intelectual daqueles tempos. Já os bárbaros, por sua vez, eram os povos que não comungavam da cultura grega. E por causa disso, eles eram considerados ignorantes e eram considerados incivilizados. Portanto, quando Paulo fala sobre gregos e bárbaros, sobre sábios e ignorantes, ele está pensando em Roma e além de Roma. E se isso ainda não ficou claro para você, talvez ajudaria
se você conhecesse o contexto geral no qual essa carta de Paulo aos Romanos foi escrita. E para ajudá-lo nesse sentido, eu peço que você então avance um pouco o texto bíblico e vamos ler o que está escrito em Romanos capítulo 15, versículos de 20 a 24. Romanos 15, de 20 a 24. Nele, Paulo escreve: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão, aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, queridos, Paulo aqui, mais para o final dessa carta, ele deixa bem claro que ele de fato deseja ardentemente visitar esses irmãos de Roma. Entretanto, essa visita seria algo de passagem. O seu objetivo primordial era chegar à Espanha, a fim de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. E essa era a intenção de Paulo não apenas aqui, mas em todas as suas viagens missionárias. Em relação a esse ímpeto missionário de Paulo, na direção daqueles que nunca tinham ouvido o Evangelho, em relação a essa iniciativa incansável de Paulo na direção dos descrentes, o comentarista John Stott destaca 3 expressões que são proferidas por esse apóstolo e que nos ensinam muito. A primeira delas está no versículo de número 14, que nós acabamos de reler. É quando Paulo diz: sou devedor. Diz Paulo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Sou devedor tanto a sábios como a ignorantes. E disso, queridos, nós podemos inferir que para Paulo, a missão de fazer discípulos de todas as nações não era uma opção, era um dever. A Nova Versão Transformadora da Bíblia traduz da seguinte maneira esse versículo. Ela diz: pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos quanto para com os bárbaros. Paulo então se sentia em débito para com os descrentes, pois ele havia recebido da parte de Deus a incumbência de lhes pregar as boas novas da salvação. A segunda expressão a que nós precisamos atentar está no versículo 15. É quando Paulo escreve: estou disposto. Ele diz: porque estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Com essas palavras, o apóstolo Paulo expressa que ele não apenas reconhece a dívida, mas que ele está disposto, ele está decidido a quitar essa dívida. O apóstolo Paulo está não apenas consciente da sua obrigação para com os descrentes, mas ele está também pronto para cumprir com os encargos desta obrigação. E a terceira expressão que eu quero destacar é a que consta no versículo 16, quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Sou devedor, estou disposto e também eu não me envergonho. Esta é uma expressão interessante. Poderíamos pensar, afinal de contas, por que é que um apóstolo poderia se envergonhar do Evangelho, se ele sabe que esta é a mensagem mais maravilhosa que uma pessoa possa ouvir em sua vida? O problema, meus irmãos, é que na realidade, do ponto de vista humano, da perspectiva dos seus ouvintes incrédulos,
O Evangelho é a mensagem mais desprezível que uma pessoa pode ouvir. Porque a justiça de Deus, ela esmaga, ela destrói todo o orgulho humano. E ao mesmo tempo, a graça de Deus, ela soa absurda. Ela soa muitas vezes, inclusive, injusta. E Paulo já conhecia muito bem esse desprezo que os seus ouvintes demonstravam em relação à sua pregação. E é justamente por causa disso que certa vez ele escreveu que os judeus pediam sinais miraculosos, enquanto os gregos buscavam sabedoria. Mas diz Paulo, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual é de fato escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo sabia com toda a propriedade, não apenas da revelação, mas também da sua própria experiência, que a parte da ação regeneradora do Espírito Santo, sempre que ele pregasse o Evangelho, os seus ouvintes judeus ficariam ofendidos com a história de um Messias que morreu condenado, pregado numa cruz em meio aos criminosos da sua época. Da mesma forma como Paulo também sabia que todas as vezes que ele pregasse o Evangelho para os gregos, estas pessoas ouviriam a proclamação do Evangelho em toda a sua simplicidade, e ao final concluiria de que tudo aquilo não passava de uma tolice. E por tudo isso, havia para Paulo, da mesma forma como há para nós ainda hoje, a tentação ou o risco de nós nos envergonharmos do Evangelho. E diante desse risco, Paulo responde, eu não me envergonho. E por que é que ele não se envergonhava? O versículo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, pensando nas implicações de tudo isso para a nossa missão discipuladora nesse mundo, agora, no século 21, eu penso que esse texto propõe um desafio para que todos nós mudemos a forma como nós encaramos a missão. Esse texto, queridos, ele desafia a nossa postura diante das exigências da grande comissão. Ele nos desafia a deixar de ver a grande comissão como uma opção. Ele nos desafia a deixar de ver a grande comissão como uma atividade exclusiva a que se dedicam os missionários. Aquela espécie de cristãos de primeira classe que foram chamados por Deus para pregar o Evangelho em um campo distante. Definitivamente não é isso que a Bíblia nos ensina. Sabemos, a palavra de Deus nos diz que todos nós fomos chamados para fazer discípulos no mundo. Todos nós fomos chamados para fazer discípulos onde quer que o Senhor nos envie, a começar daquele lugar no qual Ele já nos inseriu em sua providência. E não apenas Paulo, mas que todos nós estamos em dívida para com aqueles descrentes que vivem ao nosso redor, para com aquelas pessoas que estão em nossa zona de influência, nós lhes devemos. Nós temos a obrigação de compartilhar com eles a mensagem do Evangelho. Nós temos o dever de compartilhar com eles as riquezas de Cristo que nós encontramos na mensagem salvadora do Evangelho. E não apenas isso, mas eu penso também que o exemplo de Paulo requer de nós que nós estejamos dispostos a trabalhar arduamente na colheita espiritual desse mundo à nossa volta, sem jamais nos envergonharmos da mensagem da cruz. Por mais que essa mensagem soe muitas vezes escandalosa, muitas vezes ela pode soar ofensiva, nós não devemos nos esquecer de que é somente através desta mensagem que Deus manifesta o seu poder para salvar pecadores perdidos.
Por causa disso, nós também devemos estar dispostos. Por causa disso, também, nós devemos estar conscientes de que somos devedores. E que não devemos nos envergonhar jamais da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Na prática, isso vai exigir de nós que pensemos cada vez menos em nós como cidadãos deste mundo e conhecemos a enxergar-nos cada vez mais como forasteiros, reconhecendo que a nossa pátria verdadeira é a pátria celestial. Mas que nessa dinâmica nós não estamos aqui neste mundo sem um propósito. Nós não estamos peregrinando nesta vida apenas esperando o tempo passar até que Deus cumpra todas aquelas promessas que Ele nos fez. Não, queridos. Nós estamos aqui neste mundo como peregrinos, sim, nós estamos aqui como forasteiros, mas nós temos um propósito nessa nossa jornada. Nós estamos aqui como embaixadores, nós estamos aqui representando os valores e compartilhando e proclamando a mensagem do reino de Deus. Na prática, isso vai exigir de nós que nós nos esforcemos para amar as pessoas que estão à nossa volta, de forma que a nossa vida seja uma ilustração da graça e da beleza do Evangelho do Senhor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o exemplo de Paulo vai ser para nós um desafio, para que nós sejamos corajosos o bastante para proclamarmos a verdade e não nos envergonharmos dela, mesmo quando isso custe a nossa popularidade, mesmo quando isso vai exigir que nós possamos abrir mãos de agradarmos os outros e de sermos bem-quistos pelos homens que estão à nossa volta, quando a mensagem do Evangelho, de alguma forma, ofender o seu coração orgulhoso e endurecido. Eu quero então concluir essa mensagem repetindo a pergunta com a qual eu a iniciei. Onde nós devemos fazer discípulos? Qual é o nosso campo missionário? Quem é o nosso público-alvo? Eu espero que você tenha entendido que nós devemos fazer discípulos em todos os ministérios e em todas as atividades da igreja. E como igreja, e por meio da igreja, que nós possamos também fazer discípulos em todos os cantos deste mundo caído em que nós vivemos e para o qual nós fomos enviados por Deus. E que assim Ele nos abençoe. Amém. Nesse momento, então, eu quero encorajá-lo a responder a esta mensagem em oração, pedindo ao Senhor que o ajude a pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos, de forma que você não seja apenas ouvinte da palavra neste dia, mas que você seja praticante da palavra. Ore ao Senhor nesse momento, peça graça a Deus para levar a sua missão, a missão de fazer discípulos, adiante. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela iluminação do teu Espírito. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz, falando conosco através das Escrituras. Mas, ó Deus, é bem verdade que muito além de agradecer, nós também precisamos te suplicar. Que esse mesmo Espírito incline o nosso coração até que nós sejamos obedientes, até que nós sejamos submissos, ó Pai, à tua voz. Até que nós possamos render as nossas vidas diante, ó Pai, dos teus mandamentos.
Ajuda, Deus, esta igreja a ser uma igreja verdadeiramente discipuladora. Que todos os membros desta casa estejam conscientes e que diariamente possam envidar esforços para fazer discípulos, para orar por aquelas pessoas que estão ao seu redor, para buscar oportunidades de compartilhar com eles as tuas palavras, ó Deus. Para incentivar e para promover a comunhão verdadeira e um ambiente acolhedor, no qual nós possamos servir uns aos outros com os nossos dons, de forma, Deus, que mais e mais pessoas sejam fortalecidas, sejam encorajadas, e aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, sejam impactados pela beleza do Evangelho em nossas vidas e pela proclamação do Evangelho que ouvem de cada um de nós e rendam a sua vida ao senhorio de Cristo. Ó Deus, ajuda-nos e fortalece-nos. Faz, ó Deus, que temamos mais a Ti do que aos homens, de forma que nós não venhamos a nos envergonhar do Evangelho. E que não haja em nós um silêncio culpado. Ó Deus, nos ajuda a que nós possamos prosseguir na caminhada cristã. E que nós possamos todos os dias experimentar o poder da cruz, tanto em nossas vidas, quanto na vida daqueles a quem nós proclamamos as gloriosas verdades do Teu Evangelho. Essa é a nossa oração, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, tremem reis, nações ao ouvir sua voz, rejubila toda a criação. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Quem já deu conselhos ao Senhor, ao que disse, quem se pode opor? Tudo sabe, quem vai lhe ensinar? Tudo fez, quem pode questionar? Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Vinde e adoremos. Quem como ele cravejado foi, ao morrer da culpa nos livrou. Deus eterno humilhado foi, mas ressurgiu da tumba o meu Senhor. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei,
incomparável é, vinde e adoremos. Reinarás para sempre. 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 Cante aquele que reina. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Eis o nosso Deus. Eis nosso Deus, no trono a reinar. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Irmãos queridos, antes de impetrar, rogar a bênção de Deus sobre vocês, lembrem-se de fazer bom uso deste sermão. Estenda os efeitos dele para a sua casa, para o seu pequeno grupo, para os seus amigos e familiares. Se precisar de algum auxílio, na descrição deste vídeo você o encontrará. Agora, mais uma vez, curve a sua cabeça e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, o poder e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe, que tenhamos todos uma ótima semana e, Deus permitindo, que estejamos juntos no próximo domingo para cultuá-lo em família de fé. Até lá.